Salve, salve comunidade empreendedora! Estamos aqui mais uma vez, eu, André Marinoni e meu amigo host Gustavo Coimbra. Estamos aqui para fazer mais um episódio de qualidade para você. Então não se esqueça, chega mais, dê o seu like, ativa o sininho, te inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, que hoje a gente tem conteúdo de qualidade, como sempre por aqui, pessoal. E hoje estamos recebendo Tatiana Costa, essa querida, né, que é aí vice-presidente da OAB e é empresária aí no ramo jurídico, né, uma pessoa que vem fazendo um trabalho muito legal, tanto na ordem como no seu negócio. Então ela vem hoje compartilhar aqui com a gente, né, a sua história e vem também para inspirar você de casa, para que você possa também, né, buscar ser e viver de maneira extraordinária. Tatiana, seja bem-vinda. Olá, que alegria poder estar aqui com vocês dois para falar de empreendedorismo, algo que é tão importante, especialmente para nós mulheres advogadas. Eu tenho um escritório liderado por mulheres advogadas. A gente tem uma missão muito importante de potencializar a carreira das nossas estagiárias, das nossas advogadas. E temos já uma cota para homens dentro do escritório, porque a inclusão é necessária, mas predominantemente nós temos advogadas e estagiárias. E eu fico muito feliz de poder estar falando disso aqui hoje para vocês e realmente espero que seja um exemplo para muitas outras mulheres, dizer que nós somos fortes, competentes e podemos estar onde quisermos. E isso para mim é muito importante, além de corajosas, porque empreender também é um ato de coragem. É um ato de coragem, é verdade, é verdade. E nessa pegada, assim, Tatiana, a gente, né, quer conhecer como foi que tudo começou, como que tu te inspirou, né, a abraçar essa causa, né, da ordem, de ser empreendedora ao mesmo tempo, né, tem toda essa necessidade de se rebolar mesmo e dar conta de tudo, né? Sim, é importante. Eu costumo falar que quando a gente faz com amor e dedicação, os atos da nossa profissão sempre saem muito melhor e a ordem é uma servidão. Enquanto advogados e advogadas, nós somos voluntários, seja do presidente ao integrante das comissões, todos nós somos voluntários. Eu, como vice-presidente hoje reeleita, tenho uma alegria de poder coordenar as comissões da casa, que é de onde eu vim. Comecei atuando nas comissões como integrante da Comissão da Advocacia Eleitoral, que é a minha especialidade. Depois tive a oportunidade de criar a comissão de corpo jurídico e buscava promover desenvolvimento de habilidades comportamentais necessárias para o mundo jurídico, habilidades de gestão, de oratória, de persuasão, técnicas importantes. Sim. Que eu tive que aprender para desenvolver o meu negócio. E quando eu fiz cursos nessa área e também cursos sobre pessoas, gestão de pessoas, porque a advocacia é isso, o mundo jurídico trata de pessoas, são relações sociais. Então eu vi como aquilo era importante, quis levar a ordem, consegui ter a criação desta comissão, na gestão ainda do presidente Thiago Dias à época, fui muito feliz. Depois nós conseguimos levar essa ideia a nível nacional, foi criada a comissão no Conselho Federal. Hoje a gente tem um maranhense que estava como presidente dessa comissão, que é o Marco Aurélio, que é o atual presidente aqui na OAB do Maranhão, e em seguida presidente Thiago, como eu trabalhava já muito com a comissão eleitoral, a temática de mulheres na política, que eu amo essa temática, mais mulheres em espaços de liderança, de poder, de decisão, através do Observatório de Candidaturas Femininas, construindo ali junto com parceria com os tribunais, advogados municipalistas e eleitoralistas, eu recebi o convite para presidir a Comissão da Mulher Advogada, que é uma das maiores comissões dentro da nossa ordem, e lá eu me realizei muito como ser humano, me conectei com muitas colegas advogadas e juntas fizemos um grande trabalho pelas advogadas e pela sociedade. Então, assim, para mim foi um momento que eu entendi que servir a ordem fazia bem para o meu ser, me fazia fazer muito melhor na advocacia e pela sociedade. Então, realmente foi muito importante essa conexão dentro da ordem. Eu creio que através das comissões a gente cresce, a gente serve, a gente se desenvolve, a gente prospera, porque quando a gente se doa com amor, a prosperidade chega muito mais rápido e assim a gente vai até mais rápido sozinhos, queridos, mas eu tenho certeza que unidos, quando a gente se une, a gente vai muito mais longe. E foi isso que eu aprendi dentro da ordem, das comissões,
levei para minha vida, para o meu escritório e para minha vontade de servir mais e mais até me candidatar. Alguém que falava de mulheres na política, alguém que falava de liderança feminina. Coloquei meu nome à disposição, recebi esse convite, porque eu acho que a gente é chamado. A ordem é um verdadeiro chamado. E fui a primeira vez, gostei muito da experiência, pude coordenar as comissões já na última gestão. E nessa eu retomo como vice-presidente eleito ao lado do presidente Caio Saraiva, um grande companheiro de ordem. Eu entendo que homens e mulheres podem caminhar juntos sim, lado a lado, desde que com respeito, valorização. Acredito muito nisso. E sou muito feliz e realizada através do que eu faço, seja na ordem, seja no escritório, seja nessa função social que tanto me faz bem, porque o meu valor social é alto e eu me realizo através da minha profissão e Tatiana, da minha instituição, né? Uma curiosidade, assim, tu sempre teve essa vontade de empreender ou foi algo que tu foi descobrindo ao longo da vida? Como que isso surgiu? Como que esse dia D, assim, dessa transição chegou na tua vida? André e Gustavo, eu adoro falar sobre isso. Porque eu empreendi de várias formas já, desde a faculdade. Eu acho que até antes, um pouco antes, mas a faculdade foi muito forte. Eu fazia 2 faculdades. Eu fiz serviço social na UFMA e fiz direito na Faculdade de São Luís. Esse amor de servir as pessoas. Não, meu sonho na realidade era fazer. Eu fazia muito aquele vestibular seriado e eu falei assim, fazia o tradicional, eu fazia o seriado, e eu falei, cada um eu vou fazer uma coisa, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer serviço social, eu quero fazer direito. Queria várias coisas, mas o centro era o pessoas. Vocês podem perceber que o centro era pessoas. E como eu tinha essa rotina acelerada de 2 faculdades, 15 disciplinas, eu falei, como eu vou ganhar dinheiro para viver tudo isso? Eu comecei a empreender, eu vendia brincos, depois eu aprendi a fazer chocolates, e aí a Páscoa era um sucesso. E era a época de tu botar dinheiro no bolso. Vocês podiam imaginar, porque tá chegando a Páscoa. E depois eu passei a vender roupas, bolsas, coisas que eu gostava. Sim. Eu comprava como se fosse para mim mesma, por isso que eu falo para vocês. Esse sentimento tem que ser, né, genuíno. Nosso, assim, de amor do que se faz. E tudo que a gente vai fazer, colocar esse sentimento, esse valor. E eu passei a empreender assim. E eu tenho grandes exemplos, né? Eu tenho na minha família grandes mulheres e a minha avó é o meu grande exemplo mesmo, dona de casa, cuidando da família. Ela empreendia vendendo os ovos da galinha, fazendo a comida para vender fora. Mesmo o meu avô sendo um provedor, ela sempre teve essa visão empreendedora de alguma forma, fazendo bolos e fazendo cafés. E talvez isso foi muito forte, né, na minha formação, esse convívio com mulheres como a minha mãe, a minha madrinha, a minha avó. E assim... O exemplo arrasta, né? Isso, então eu na faculdade eu tive essa necessidade de contribuir, de crescer, de empreender, mesmo fazendo as 2 faculdades. Eu acho que começou lá. Depois disso eu fui evoluindo e até chegar, tive salão de beleza, tive outros negócios e entendi que eu gostava, entendia mesmo, era do mundo jurídico, depois que me formei, virei advogada. Acabei não concluindo o serviço social, porque eu já saí assim com umas 3 funções no mundo jurídico, logo após, né, a minha formatura, e aí fui evoluindo. Tive 3 etapas do escritório, mas eu conto depois para vocês mais sobre isso. Os segredos aí que estão por detrás das etapas. Tatiana, mas assim, eu vejo que no mundo do direito existem muitas particularidades, né? Por exemplo, a questão da propaganda, do marketing, que é algo que não pode ser muito ostensivo e tudo. Quando vocês se depararam assim com esse empreendedorismo, né, montar ali o escritório, como que foi lidar com isso, né? Porque eu acho que isso é uma das dúvidas assim de todos os advogados que estão pensando em empreender, porque você não pode fazer uma captação ativa, né? André, assim, eu sou advogada há 17 anos, então eu tive que aprender o que era marketing jurídico. No meu tempo de faculdade não se falava em empreendedorismo, em marketing jurídico, nós evoluímos bastante. O nosso código de ética ainda traz muitas restrições e a gente precisa entender o que é um marketing jurídico, considerando as nossas regras.
Tanto que a gente tem um tribunal de ética, a gente Sim. tem comissões de fiscalização também para acompanhar tudo isso na ordem. E hoje, o que eu posso fazer é um marketing informativo, Sim. explicar para que servem determinadas legislações, como é que são feitos alguns contratos, mas eu não posso, né? Não existe essa possibilidade de captação de cliente, me Sim. ligue, vai ter um desconto. É um marketing Isso não mais pode. voltado para geração de conteúdo, né? Exatamente, geração, você falou exatamente o que a gente faz, a gente busca informar, porque a gente está sendo um canal de comunicação com a sociedade, levando o que são seus direitos, suas garantias, e dessa forma a gente faz, tanto que eu não posso estar aqui colocando hoje, tem até um debate já muito recente, Sim. sobre questões de decisões judiciais, mas Sim. hoje ainda não pode, então os advogados e os advogados que estão iniciando precisam ficar atentos, tanto que hoje na nossa casa a gente tem uma comissão da Jovem Advocacia na ordem, para estar garantindo essa iniciação da advocacia. A nossa comissão de fiscalização está sempre atuando, levando o que é o marketing, o que é possível, como pode ser feita uma prospecção. A gente lançou agora um projeto de mentorias com os jovens advogados, e a primeira aula da mentoria veio até um palestrante, o Giovanni, que é da OAB Goiás, que atua lá no Tribunal de Ética da OAB Goiás, explicar sobre essas vedações, porque a gente tem esse cuidado de inserir esse advogado no mercado, trazendo oportunidades, porque todo mundo também precisa usar o que a gente tem de direito, você não pode ficar com receio de informar, de se posicionar. E no meu tempo, Gustavo, lá atrás, André, eu precisava muito viver o offline, o cartão, Sim. a entrega, porque a advocacia também tem disso, a indicação. Sim. O cliente ia me procurar no escritório. Uhum. Hoje não, hoje eu estou na minha terceira fase de escritório de advocacia. Na minha primeira eu tinha um cliente me procurando. Eu lembro que meu irmão já era advogado, foi a Brasília estudar, André, e eu já tinha vários clientes deles, outros clientes, eu chamando outros clientes. E era muito mais simples dessa forma viver o offline. E as coisas foram evoluindo. Na minha segunda fase eu já tive um escritório com vários colegas advogados ali, parceiros, juntos no mesmo ambiente, onde a gente já promovia palestras, eventos, para poder falar também de maneira informativa o que nós fazíamos. Sim. E depois eu tive eu hoje vivo esse terceiro momento de acompanhar o que é possível, o que a minha rede social pode comunicar, até mesmo para contribuir com a sociedade, né? Aí LinkedIn, Instagram, muito utilizado hoje, landing pages, enfim. Com relação a essas estratégias, eu vejo que advogados falam você tem um conhecimento, você tem a rede de contato, é o famoso network. E eu vejo que isso de fato é importante, nós falamos inclusive muito sobre isso no mundo empresarial, que o network é muito importante para o crescimento, e eu vejo que antigos advogados, eles têm muito isso de ter muito contato, conhecer todo mundo da parte jurídica. Isso é importante de fato, Tatiana. O que pode isso? Gustavo, essa rede... Tatiana, hoje a gente fala muito sobre network, né? No mundo empresarial a gente percebe que isso é muito importante, a rede de contato é muito importante, mas sobretudo na OAB, os advogados, eu percebo que alguns, principalmente os mais antigos, eles têm aquele negócio de dizer isso. A base do meu crescimento é meus contatos, é a minha conectividade, conhecer muitas pessoas, fazer relacionamento, isso é muito importante. O que isso te ajudou na tua carreira como advogada e qual conselho você daria para um novo advogado que está iniciando agora e que muitas vezes não sabe? Será se eu estudo mais? Será se eu me conecto mais? O que tu poderia falar? Tudo é importante. O conhecimento técnico é a base para o mundo jurídico, mas essas competências emocionais, essas habilidades de gestões, o network, a presença nos eventos, é necessário. E depois da pandemia, a gente viu o quanto a gente pode estar conectado, seja no mundo virtual, como também a necessidade que nós temos de nos reunir ainda para gerar. E para mim, essa pergunta ainda se torna melhor, porque eu virei dentro das comissões, a Tati, das conexões. Dentro das comissões as pessoas falam isso, porque eu tenho essa missão dentro da ordem de conectar as comissões, de promover o network. Então, para quem está chegando na advocacia, eu sempre incentivo a participação na ordem, porque lá eu digo,
André, que é um ambiente congruente com os objetivos que você quer alcançar, que é o sucesso profissional. Lá você encontra pessoas para fazer parcerias, para formar um escritório de advocacia. Lá você recebe, através das comissões, convites para palestrar. Tudo isso gera um posicionamento importantíssimo. E eu sou o exemplo. As minhas sócias todas hoje, a Mila, a Renata e a Catiana, eu conheci dentro da ordem. A Catiana, através da comissão eleitoral, lá no comecinho, a Renata numa palestra, participando de um evento dentro da casa, me perguntou, eu já chamei elas para uma conversa, para um diálogo, a outra eu já fiz uma parceria, a Mila já era estudando sobre gestão, sobre pessoas. Então, hoje, todas elas, como eu, são mulheres de ordem, uma em comissão na área de atuação da família, a outra já é conselheira seccional, a outra já compõe o Tribunal de Ética, ou seja, elas entenderam, assim como eu, que aquele é um ambiente congruente para a gente crescer juntas e contribuir também. Como eu falei para vocês, é essa visão de que quando eu estou contribuindo, eu também estou crescendo e que lá eu tenho as pessoas que estão conectadas com esses objetivos. Então, o network, ele é muito importante, mas eu preciso, enquanto ter essa visão empreendedora, enquanto advogada e advogada que quer empreender no mundo jurídico, de estar nos lugares certos, com as pessoas certas, para que eu não dê tantas voltas para chegar no topo da montanha. E eu falo para vocês porque eu já vivi isso. Quando eu digo para vocês que eu já estou na minha terceira fase de escritórios, porque até eu encontrar a minha visão estratégica, ter missão, visão e valores e viver de maneira congruente com os objetivos que eu desejava na minha vida, eu demorei aí mais de 10 anos. Então, se a gente consegue encontrar um caminho mais rápido, ter mentores nessa área, ou buscar os lugares corretos, eu entendo que a gente consegue chegar mais rápido. Então, essa a mensagem que eu deixo é essa, que a gente busca os lugares certos. É como tem muito conteúdo hoje na internet, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que vai consumir. Eu me sinto muito feliz de dizer que eu encontrei as minhas sócias dentro da ordem e que eu vivo hoje a visão de onde eu quero chegar e a missão do meu escritório com valores congruentes com todas elas. Então, o que eu deixo aqui de indicação para quem está começando. E o maior desafio, Tati? Qual é o maior desafio hoje, né? Que tu vê assim, dentro desse volume de tantas atribuições, de tantas responsabilidades, né? Porque eu acredito que tem um desafio aí no meio, que tu deve viver no dia a dia, que às vezes precisa de um pouco mais de equilibrar ali alguma coisa da Tatiana na vida pessoal, com esse volume todo aí de responsabilidade. Como é isso para ti, assim, no dia a dia? Gestão de tempo e aprender a dizer não. São desafios da minha personalidade, assim, do meu comportamento como ser. Eu sou super influente, eu amo pessoas, eu adoro estar ali conectada com pessoas, me energiza, me faz bem, mas eu tive com o tempo que entender que eu não tenho tempo para tudo. Então, para mim poder encontrar essa estabilidade, esse equilíbrio em várias áreas da minha vida, porque eu preciso cuidar da minha vida financeira, educacional, profissional, mas eu também preciso cuidar da minha vida pessoal, do meu pilar espiritual, da minha saúde, do meu servir. Então, assim, realmente foi muito desafiador, tendo muitas atribuições, mas é necessário entender que nós não somos uma máquina, que nós não somos super-heroínas, e aí já falo especialmente para nós, mulheres, que às vezes queremos fazer tudo, ao mesmo tempo cuidar muito, esse sentimento do cuidar é muito forte, e eu preciso aprender a dizer não. Existem muitas coisas boas e muitas oportunidades, mas eu preciso entender, por isso que é importante sentar, planejar, fazer um plano de ação para a vida em todas as áreas mesmo, entender onde eu quero chegar. Hoje o que eu indico para vocês é sentem, gente, depois desse podcast, vamos lá, botar no papel onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu quero daqui a 1 ano, o que eu quero daqui a 5 anos. Eu colhi muito nos últimos 5 anos, André. Por incrível que pareça, semana que vem eu tenho uma reunião de alinhamento estratégico com o meu escritório para entender onde a gente quer chegar nos próximos 5 anos. Porque a gente está na colheita,
e chegou a hora agora de plantar novamente né? para poder, daqui a 5 anos, sentar, colher e, mais uma vez, isso é importante na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Atrelado a isso, esse cuidado com a mente, esse cuidado com o corpo, estabelecer algumas regras são importantes. Eu tive que aprender sobre meditação e fui estudar isso. Eu fui fazer processos de coach, executive coach, gestão, negociação. Eu entendi que não era só livros de direito eleitoral, Sim. direito administrativo, que eu tinha que ler. Hoje, inclusive, vou deixar uma indicação para vocês de algo que mudou a minha vida, que é um livro chamado Boa Sorte. Esse livro para mim é muito importante, não era um livro jurídico. Imagina, eu que estudei serviço social, fazia 15 disciplinas, estudava direito, só queria ler livros jurídicos. Boa Sorte é um livro fininho, conta a história de 2 cavaleiros e diz ao final, o ponto principal, que a boa sorte ela é construída diariamente e ele é encontro da oportunidade com a capacitação. Eu tenho que estar sempre me capacitando, me desenvolvendo para quando essa oportunidade chegar. Mas tem um destaque que foi o que virou a minha mente. E isso que é importante, é o que está na nossa mentalidade. Eu não preciso ser igual. Em 17 anos de advocacia eu mudei muito, eu vivi várias experiências, Sim. vários ambientes, várias pessoas. Eu fui servidora pública por muitos anos, eu hoje sou CEO do meu escritório, já prestei assessoria, já participei de inúmeros tipos de eleição, da eleição de gestores escolares à eleição, né, de prefeituras, enfim. Dessa forma, que eu digo para vocês que a gente está pronto para quando a oportunidade chegar, mas se ela não chegar, Gustavo, eu preciso criar condições favoráveis. Sim. Aí vem aquela pergunta anterior do network. Sim. Aí vem aquela resposta que eu dei sobre os ambientes. Sim, perfeito. Congruentes. Então, por isso que o network para mim é muito importante. O poder das conexões mudou a minha vida e é no Brasil inteiro hoje. Eu consigo estabelecê-las. Eu vejo isso que isso aí também é um paradigma para muita gente, né? Eu vejo que hoje tu fala de uma maneira bem madura, assim, em relação a essa parte de gerir mesmo o processo de construção do futuro do teu próprio escritório, né? Com os teus sócios, né? Isso é uma coisa que ela é fundamental. Minhas sócias. Tuas sócias. Eu digo sócio porque tem homem e mulher, então... mas assim, eu vejo que é fundamental quebrar esse paradigma. Esse é um paradigma que acho que todo empresário, né, todo empreendedor ou passou ou um dia vai passar, porque é o que eu falo muito, assim, a gente tem que gerar movimento, a gente tem que gerar coisas novas, a gente tem que gerar ambientes favoráveis. Eu falo muito para pessoal que tem contato comigo, que existe uma faixa embaixo onde todo mundo está guerreando por uma fatia do bolo, mas existe uma faixa em cima onde todo mundo está se ajudando. E eu acho que o maior desafio é essas pessoas que estão guerreando aqui embaixo, elas conseguirem adotar uma visão para elas subirem para cá, onde todo mundo está se ajudando. E eu vejo assim na tua fala um pouco disso, né? Porque eu acho que a maturidade do empreender, a maturidade de se tornar um gestor de fato daquilo que você construiu, é você entender que servir é o principal papel que você precisa desenvolver para que de fato você possa colher bons frutos, né? Tu fala hoje de uma colheita que vocês estão tendo aí dentro do escritório, e eu acredito que o próprio universo, a própria vida, ela retribui aquilo que a gente serve, né? Então, acho que a partir do momento que vocês encontraram esse propósito, né, de levantar algumas bandeiras, né? Eu vejo que você levanta a bandeira, né, de uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, um reconhecimento mais justo. Eu vejo também muita questão relacionada à parte das raças, né, são algumas bandeiras que vocês levantam também. Eu vejo que depois que tu começou a viver isso de uma maneira mais intensa, a tua vida ela se abriu de uma forma mais abrangente, né? Eu falo isso porque eu conheço a Tatiana de alguns anos atrás, eu conheço a Tatiana de hoje e eu consigo ver, assim, a mudança, né? Não a mudança da Tatiana, mas a mudança, assim, do papel que a Tatiana escolheu, né, desempenhar diante da sociedade. Mas isso, inclusive, tá no autoconhecimento. Foi a Tatiana se conhecer. Porque me conhecer melhor, que é entender de pessoas, eu tinha que começar buscando entender sobre mim mesmo primeiro. E depois entender de outras pessoas.
para trabalhar melhor. Quando eu entendo o meu ser, eu consigo entender o que eu faço melhor. E aí eu passo a fazer e me conectar, Gustavo, com as pessoas de outros perfis que têm outras versões melhores do que eu em algumas outras áreas de comportamento e outras habilidades. E a gente se conecta e nessa conexão a gente consegue entregar o melhor um do outro, uma da outra, dessa pessoa, e a gente consegue ter ali uma terceira versão. Isso que foi importante. Quando eu falei das minhas sócias, é porque hoje a gente lidera, somos 4 mulheres, e realmente isso é diferente, isso é a minoria, né? 30% no país de escritórios liderados por mulheres, ainda mais formalmente falando. E então, assim, quando eu entendi quem eu era, eu busquei fazer exatamente aquilo que eu tinha de melhor dentro das minhas habilidades comportamentais. E o ter vira uma consequência disso tudo. Então, quando eu consegui conectar com pessoas que tinham algo diferente do que eu fazia, isso potencializou os meus resultados nos negócios. Isso, para mim, é inteligência emocional mesmo. Sim. É justamente eu olhar para o André e entender o que ele tem de melhor que eu, me conectar com ele e a gente conseguir entregar para a sociedade muito mais interessante resultados. Isso aí que falou de inteligência emocional, que a gente percebe que hoje muitas pessoas estão com ansiedade, com depressão, e muitas pessoas não conseguem ter resiliência. Qual foi o momento de maior desafio onde tu teve que ter resiliência? Porque tu tem uma trajetória profissional de sucesso, mas todos nós temos aquele momento difícil que a gente para, a gente pensa e a gente recomeça. Que a resiliência é a arte de recomeçar. Puxa na memória um momento que tu teve assim maior resiliência na vida e nos compartilha aqui agora. Vamos lá. Eu falei que eu tive 3 etapas dentro do escritório de advocacia. Meu primeiro escritório também formado por mulheres. As minhas possíveis sócias, que acabou não se concretizando totalmente, porque uma acabou indo para o MP, a outra teve filhos atípicos, enfim, a vida nos levou para outros caminhos e a gente não conseguiu concluir um projeto, mas começamos. Então, naquele momento foi muito desafiador, eu também talvez teria que mudar de cidade, passei por um grande desafio, e eu me vi ali na primeira dificuldade, desistindo. Não que eram dificuldades pequenas, cada uma na sua vida, ainda pouco nós falávamos pessoal, como mulheres tiveram outras necessidades, uma ia ser porque ia casar, a outra porque construiu uma família e precisava cuidar dos filhos naquele momento, e eu ia embora, enfim. Daqui, será que precisávamos desistir tão rapidamente? Então, acho que faltou um pouco disso que você falou, sabe, de resiliência, de determinação, de saber onde queríamos chegar, daquela visão empreendedora mesmo, que nos leva a vencer, que é a visão que eu tenho hoje, sabe, de saber ali onde é que eu quero chegar e eu vou ao encontro desse meu objetivo. Isso, para mim, é transformar sonhos em objetivos hoje. Então, lá atrás era um sonho e eu não consegui ter esse sustentáculo, assim, não. E hoje, por que eu falo muito dessa base de valores? Porque eu entendo que é eles que nos sustentam. Então, nessa primeira fase foi bem desafiador e eu vi que naquele momento, até chegar na segunda fase, que eu disse, não, eu não vou para um escritório de outra pessoa, eu quero continuar construindo a minha história, o meu legado no mundo jurídico. E resolvi, peraí, vou começar de novo. Então, da primeira para a segunda fase foi muito difícil. Por conta dessa parada, foi um período que eu estive até na Procuradoria da Assembleia Legislativa também. Eu passei por várias etapas lá dentro. Eu fui da diretoria geral, fui assessora de gabinete, fui assessora parlamentar, fui da vice-presidência, até chegar na Procuradoria. Então, eu me sentia muito feliz realizando um trabalho jurídico, mas eu tinha esse desejo de voltar. E aí o desejo que me impulsionou de voltar, inclusive para o mundo eleitoral, foi de dar aulas também, de promover cursos, de fazer outras coisas que não era só ficar atrás do computador, porque realmente aquilo me cansava. Mas eu adorava atender o cliente, eu adorava fazer audiência, eu adorava despachar processos. Então, é entender o que eu faço de melhor. Então, talvez essa fase foi mais difícil, porque eu ainda não conseguia entender. E aí, nessa minha segunda etapa, não. Eu já entendi muito bem sobre quem eu era, e aí a missão foi ficando mais forte, as ideias
de agregar valor ao conhecimento técnico sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre vendas, sobre posicionamento, foi crescendo, a minha mentalidade foi mudando, e aí uma mente, quando ela expande, ela não volta mais. E aí fui só crescendo nesse aspecto de desenvolvimento pessoal e também empreendedor. E aí pronto. E daquele momento em diante foi inclusive quando eu resolvi entrar na Bradep, a academia que agora eu fui eleita como coordenadora de eventos. Quando eu entrei na Bradep, porque eu queria dar curso, queria dar aula de eleitoral, e eu entrei na OAB por isso. Eu falei, não, deixa eu crescer, ter autoridade. É muito desafiador ser uma mulher eleitoralista ainda no Maranhão. Imagina isso há uns 10 anos atrás. E eu quero entrar. Entrei na OAB, depois entrei na Bradep, fui crescendo, e aí veio o Plus. No meio da pandemia eu falei, não, agora eu tô pronta e eu vou construir a minha história de acordo com os valores e com a visão que eu desejo para minha vida. E foi assim que criamos a Costa Alves Martins Campelo, a firma jurídica, e somos muito felizes juntas, e estamos aí com certeza caminhando ao lado dos nossos clientes, mas também construindo uma sociedade melhor, através de, como foi dito aqui, também do trabalho de gênero, de raça. Hoje eu também participo do grupo de Black System Law, a gente escreve junto. Recentemente eu e minha sócia Catiana fomos homenageados no livro de histórias de mulheres que foram homenageadas no Brasil pela sua liderança. Então isso tudo é, assim, como eu falei, uma colheita de um projeto de vida que a gente estabeleceu para empreender juntas. Mas muito pelo que tu conseguiu conectar com o teu propósito, né? O que o André fala muito, quando você conecta com o seu propósito, você começa a entender o propósito de Deus para sua vida, as coisas começam a fluir. Muitos empreendedores estão focando naquilo que eles não amam e aí se estressam, acabam com a cabeça quente no final do dia, mas quando você faz o que você ama, a coisa flui natural, as coisas acontecem. Entra muito dentro do ponto que a Tatiana acabou de colocar muito sabiamente. Eu acho que o autoconhecimento, ele te deixa claro qual é a força que tu tem dentro de ti, né? Ele te deixa muito claro a visão de uma ferramenta que ela é poderosa na tua mão, né? Então eu acho que descobrir isso é algo renovador para qualquer ser humano, né? E é isso que eu falo, né? Eu acompanhei, né, a Tatiana, como a gente se conheceu há muito tempo, né? Eu acompanhei o tempo que a Tati fez esse mergulho aí, né, no mundo interior, e aí ela trouxe toda essa nova versão dela, isso é importante. Alcançando resultados, né, bem significativos, né, que hoje ela mesma aqui dá o testemunho aí de como que a vida dela mudou quando ela se conectou com essa visão, né? Porque a realidade é que eu não sou o que os outros vão contar de mim, o que o André vai contar, o que o Gustavo vai contar, mas eu sou os meus resultados, realmente. Nós somos assim, e precisamos entender isso, e o poder da autorresponsabilidade está aí. Eu sou responsável pelos resultados da minha vida, e não adianta eu continuar fazendo a mesma coisa, insistindo no mesmo negócio, nas mesmas pessoas, nos mesmos ambientes, se eu não estou tendo os resultados que eu desejo. Então, como eu posso começar a mudar? E eu preciso começar a mudar aquilo que estava excessivo eu mesma. E quando eu mudei, tudo mudou ao meu redor. Sim. Então, esse entendimento, essa necessidade de capacitação, que eu disse que me levou ao encontro dessa boa sorte, é justamente não parar só e esperar também. Buscar. Sim. Buscar condições favoráveis, os ambientes. Hoje, a gente poder estar reunido aqui, com certeza surgiu de um poder de conexões. Sim, né, de interesses comuns, de conexões. E é isso que eu sempre digo para as pessoas em qualquer palestra que eu vou, um podcast, ou que eu tenho uma oportunidade de comunicar o que eu posso fazer a mais. Eu digo, conecte com as pessoas, mas primeiro conecte-se consigo. É isso aí. Né? E nessa pegada, Tatiana, eu queria te perguntar, qual é o sonho que tu não realizou ainda? Eu acho que eu quero casar e ter 10 filhinhos agora. Eu acho que não tem espaço na tua agenda para isso ainda, não. Eu sabia que ele ia sorrir. Não, mas pode ser, né, também
Os pads, podem ser vários. Os 10 André tá com filhinhos, 4 né? pets, né? São 10? Olha aí. Então, eu tenho um desejo muito forte no meu coração, que é de transformar positivamente a sociedade. Sim. Através do conhecimento, do que eu adquiri até hoje, e eu acredito... liberta. Exatamente. Que contribuir com o que a gente aprendeu, levar isso para a sociedade é muito bom. Eu já consigo fazer isso através da ordem, através das comissões. Dos livros também que tu tem participado. Né? Isso, e aí vou compartilhar também uma realização, poder ser autora de livros, poder ter uma história contada em livros, assim, parecia um sonho e hoje uma realidade. Escrevi um livro com autoria com só colegas maranhenses em direito eleitoral, manual de direito eleitoral. Depois eu também escrevi livros com a Comissão da Mulher, que foi um projeto que eu idealizei assim, que me realiza muito ver os colegas advogados escrevendo, compartilhando seu conhecimento, que foi o Sinal Talks. Tive a oportunidade pelo Conselho Federal de participar de um livro chamado Esperança Gracia, só com advogadas negras, que é como eu autodeclaro, como eu me reconheço, como faz parte da minha história. Então, tá nesse livro, tá no Black System Law, entender, sabe, da minha ancestralidade, assim, me faz muito bem como ser e me dá essa necessidade de fazer mais pelas outras, pelos outros irmãos. E também, gente, através dessa técnica jurídica, poder mudar a legislação, poder chegar, sabe, nos parlamentos, poder ir além, potencializar. Às vezes pode não ser eu, mas que eu consiga levar mais mulheres à política, mais mulheres a espaços de liderança, de poder, de fala, de ascensão, buscando equidade, não é buscando tirar espaço de homem, mas trazendo uma igualdade de oportunidades real, efetiva, porque eu amo a democracia brasileira, mas para mim ela só vai ser efetiva quando a gente tiver representatividade real dentro desses parlamentos, que é onde se discute leis, mudanças na sociedade. Então, assim, esse é o meu sonho também, o meu desejo, e eu espero contribuir com a sociedade, seja através do meu nome, como eu fiz na ordem, seja potencializando outras mulheres a isso, criando outras lideranças de alguma forma, em cursos, em palestras, em mentorias, ou apenas dando a mão para outras, porque eu tendo que juntas podemos construir juntos, né? Homens e mulheres comprometidos com o céu, podemos construir uma sociedade cada vez melhor para os meninos, para as meninas de hoje, para que amanhã não preciso passar, porque foram muitos desafios para estar aqui hoje com vocês, dividindo essa mesa. E eu reconheço a história de todas que lutaram para que eu pudesse estar aqui hoje, tendo esse espaço de fala. E é por isso que eu busco honrá-las e espero poder fazer mais pelas meninas amanhã. Maravilha. Perfeito. Começa hoje, né? Com certeza. E eu vejo assim, né, até uma pergunta mais de uma visão, assim, de uma opinião tua, Tatiana. A gente vê hoje, né, o papel que as fake news têm representado dentro do ambiente político e o quanto que isso tem gerado bagunça para que as massas possam entender coisas importantes a respeito das leis, né? Eu queria entender qual é o papel hoje da OAB, né, nisso, assim, de fazer algum tipo de movimento para esclarecer de fato são os direitos e deveres, né, da população, para que a população possa ter mais instrução, possa se unir de uma maneira mais responsável e mais consciente para pressionar, né, a política pública para fazer as reformas necessárias nas legislações sociais que mudam o ambiente que a gente está inserido, né? Nós somos a Casa da Cidadania, a casa de todos, a Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui de modo muito especial na Seccional do Maranhão. A gente tem esse trabalho importantíssimo realizado, especialmente pelas nossas comissões, que são os nossos braços na sociedade. Através delas a gente consegue transpor. Nós vamos além de uma entidade de classe que defende também, obviamente, a gente está aqui para valorizar cada advogado, defender as prerrogativas, buscar também fiscalizar o exercício legal, mas, além disso, as nossas comissões, além de trazer o debate técnico necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento como profissionais, elas também estão ao lado da sociedade. E elas estão trabalhando saúde, educação,
estão buscando entender o que está acontecendo nas relações trabalhistas, nos direitos das mulheres, nos direitos humanos. A verdade, a escravidão negra está lá, ao lado do tratamento que está sendo feito com cada quilombo, quando tem um desafio a enfrentar, seja a Comissão do Direito Militar, Comissão de Marítimo, e assim temos inúmeras comissões, ambiental, desenvolvimento sustentável. Então, são inúmeras áreas de atuação que a Ordem está. Eu passaria aqui, mas já temos nessa nova gestão pelo menos 42 novas comissões, mas em média a casa ela é constituída pelo menos por 90 comissões. Direito da saúde, direito médico, e assim a gente vai trabalhando. Hoje mesmo a gente teve um evento na área também que a gente tem das crianças com autismo, de fazer esse trabalho, acompanhamento com as mães. A gente também tem na área, agora mesmo, da igualdade racial, enfim. São inúmeras temáticas abordadas dentro da casa que, quando a sociedade tem demandas sobre elas, também levam, como direitos da pessoa idosa, direitos da pessoa que estão em alguma situação de vulnerabilidade social. E assim a gente faz conexões com várias instituições para fortalecer esse papel da ordem na sociedade, mas especialmente nas comissões. Por isso que talvez eu tenha tanto amor nas comissões de ordem, porque eu entendo que lá que a gente consegue ir além da advocacia e chegar na cidadania. E, além disso tudo, a importância do advogado ser valorizado é porque o cidadão vai ser cada vez mais respeitado em seus direitos também. Com certeza. Então, assim, são esses dois pontos que eu trago de importância para a ordem, que a gente consegue chegar na sociedade através da nossa competência técnica, atuando pelos direitos de todos os cidadãos, assim como as nossas comissões, quando elas temáticas, elas chegam para tratar de diversos assuntos que são de grande relevância. E à medida que as relações sociais se desenvolvem, os direitos também precisam acompanhar, e as nossas comissões vão crescendo dessa forma. Maravilha. É isso aí. Perfeito. Estamos chegando aí, né, infelizmente, aos minutos finais, e aí, como é de praxe aqui no podcast, Tatiana, a gente queria que tu deixasse a tua mensagem aí para quem vai estar te assistindo, nessa câmera aqui, ó. Deixa a tua mensagem aí inspiradora pro pessoal que vai estar te assistindo aí do outro lado. Minha mensagem é exatamente o que eu vivi. Foram muitos saltos de fé para chegar aqui, mas também muita dedicação. Fazer o que tem que ser feito, sabe? Jogar o jogo de gente grande, estudar muito, se capacitar, se conectar, para que a gente possa encontrar a verdadeira boa sorte no destino que desejamos traçar. E dessa forma, eu vou citar Josué, né, porque a minha gratidão a Deus é muito grande por tudo que acontece na minha vida, e tem uma passagem bíblica que fala: seja forte e corajosa. E eu já trouxe para mim, né? Seja forte e corajosa. E é o que eu quero compartilhar com todos vocês que estão aqui, seja iniciando na advocacia ou empreendendo em todas as áreas. Porque essas habilidades de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de estudo da inteligência emocional, de visão empreendedora, de traçar quais são os seus objetivos, entender quais são os seus valores, ele é importante para qualquer negócio. E atrelado a isso, o seu conhecimento técnico em cada área. E para mim, e para os meus queridos advogados e as queridas advogadas, na área jurídica, deixar aberto aqui a nossa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente através das comissões, para que você possa contribuir, mas também crescer e se desenvolver cada vez mais. Meu muito obrigado, queridos André, Gustavo, desejo sucesso e que juntos possamos ainda desenvolver grandes projetos pela sociedade. Estou à disposição de vocês, estou muito grato por esse dia. Se Deus quiser. Então, a nossa mais imensa gratidão realmente por ter aceitado o convite, né? A gente sabe que teu tempo é corrido, tua agenda ela é bem desafiadora, mas para a gente é um prazer te receber aqui, né? Sabendo
do tanto que a tua história, a tua imagem, né, traz para quem está em casa, né, os novos advogados, os advogados que já estão aí empreendendo, a necessidade de ouvir essas palavras, né, e ser inspirados também por essas superações que tu comentaste aqui, né, que, né, não só no ambiente social, mas no ambiente pessoal. Todo mundo tem que viver, né, essa dinâmica, né, e é com essa energia, com essa pegada que a gente vai agradecendo, né, o pessoal de casa pela audiência de sempre, né, e espero que vocês tenham se inspirado, né, pela vinda da Tatiana até aqui, né, e pelas palavras que ela colocou muito bem aqui, né, nesse bate-papo. Então, pessoal, não se esqueçam, né, mais uma vez, ativem o sininho, deem o seu like, compartilhem com seus amigos para que a gente possa abençoar cada vez mais vidas com esses conteúdos que a gente veicula aqui para vocês, justamente para encher a vida de vocês de mais conhecimento, de mais oportunidades, de visões prósperas e de futuro. Então, pessoal, os nossos mais sinceros obrigado para todos vocês e um desejo de muita prosperidade a todos. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, eu, André Marinoni, meu amigo Gustavo Coimbra. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tamo junto, galera. Valeu! Valeu!